Reclamar adianta. Entrevista. E na linha com a gente o economista Paulo Ganimi. O assunto hoje é muito interessante, é o Dia Nacional da Liberdade de Impostos. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Bom dia, é um prazer receber a sua participação. Paulo, vamos começar com a realidade, né? O que o brasileiro sofre. 153 dias de trabalho por ano são necessários apenas para pagar impostos, sem o devido retorno para o desenvolvimento do país. A carga tributária brasileira está entre as mais elevadas do mundo. Ela corresponde, em média, a 41,8% do rendimento bruto de cada cidadão. Continua nesse patamar, Paulo, ou está piorando? Qual é a sua perspectiva? O problema do Brasil hoje não é só a carga tributária, quanto a gente paga de imposto, mas é como a gente paga e quem paga, né? Porque se você para pensar, hoje no Brasil o pobre paga mais imposto que o rico, proporcionalmente, é claro, e é uma estrutura tributária muito complexa para as empresas também. Se você for ver, uma empresa no Brasil, ela gasta em média 2.000 horas para conseguir fazer todo o levantamento e pagamento de impostos, enquanto que na média do OCDE a gente está falando aí de 50 horas. Isso não sou eu que estou falando, é o ranking Doing Business, né, do Banco Mundial. Então, assim, a gente não está falando só de carga tributária. Se a gente tivesse uma carga tributária elevada, mas nível de serviços de segurança, educação e saúde adequados para o povo brasileiro, não seria nada demais pagar 40%, 41% de impostos. Mas não é verdade, né? Sem dúvida. Você pontuou num ponto muito interessante, que foi assim que, na verdade, a classe trabalhadora acaba que paga muito mais impostos, né? Se a gente fizer uma alusão bem simplista, até para ser um exemplo aqui para quem está nos ouvindo, acompanhando a entrevista, vamos supor, por que as pessoas que, por exemplo, possuem um helicóptero e um jato não pagam algum tipo de imposto e as pessoas que possuem um veículo pagam IPVA? Seria mais ou menos isso, né? Não, na verdade, o problema no Brasil é que o imposto é muito mais indireto do que direto. Nosso imposto de renda no Brasil não é elevado. A gente fala, quando a gente olha a tabela de imposto de renda, por mais que ela esteja defasada, não houve ajuste e reajuste nos últimos anos, a maior parte dos impostos, a tributação de maneira geral, está no consumo. É isso que causa essa distorção. Porque, na verdade, quem consome mais proporcionalmente a sua renda é o trabalhador, é a pessoa mais pobre. Enquanto que a pessoa com mais dinheiro, ela poupa e ela acaba que ela guarda parte da renda dela e não consome. Então, ela paga menos impostos no total da renda dela do que o trabalhador que consome tudo que ganha, né? Então você não acha... é necessariamente o fato de ter um helicóptero ou um carro, mas tem o fato de que a tributação está mais no consumo do que na renda. Sim, mas convenhamos também que é uma injustiça uma pessoa que tem, por exemplo, uma aeronave, que tem uma condição de pagar, não pague nenhum imposto, fazendo uma alusão com uma pessoa que tem um carro popular que tem que pagar um IPVA tão alto. Você não concorda com isso? Olha, para ser sincero, realmente eu não sei quanto, ou se uma pessoa que tem um helicóptero paga algum imposto por ter a propriedade ou não, mas com certeza ela pagou um imposto bem grande quando ela comprou aquele helicóptero, entendeu? Então, assim, independente, eu concordo contigo, o princípio, que bens de luxo deveriam ser mais tributados na compra do que um bem de necessidade básica. Então, assim, na minha opinião, por exemplo, a cesta básica, medicamentos, coisas de primeira necessidade, deveriam ter uma tributação tendendo a zero, né? E quanto até o próprio carro, mas concordo contigo que o helicóptero deveria ter uma tributação elevada. Mas não é o IPVA que a gente está falando, eu estou falando da compra do produto, né? E a gente deveria rever essa questão da tributação para diminuir a tributação no consumo, que você conseguiria também incentivar o consumo de maneira geral e tributar mais na renda. Na verdade, por princípio, eu sou favorável a reduzir a tributação como um todo, né? Eu acho que a gente deveria ter um governo mais eficiente, com o menor custo para o cidadão, para a população, focado naquilo que de fato é relevante, que é saúde,
segurança e educação básica, e ter muito menos gasto, principalmente com essa regalia toda que tem para um deputado, um senador, um presidente, toda a quantidade de assessores que eles têm, e com isso a gente conseguiria reduzir a carga tributária como um todo. A gente precisa fazer uma reforma tributária urgente no Brasil, reduzindo a carga tributária e simplificando a carga tributária. Então não é bater num ponto ou no outro, o helicóptero, ou a joia, ou qualquer outra coisa. A gente está falando, sim, de rever a estrutura tributária. Concordo contigo, tributando mais daquilo que não é de primeira necessidade e tributando menos o que é de primeira necessidade, mas a gente tem que ver isso como um todo, e não como itens particulares. Se você me falar o seguinte, vou fazer um projeto de lei hoje para aumentar a tributação na compra ou no uso de um helicóptero, eu seria contra. Não pelo princípio, mas sim porque a gente está falando aí de aumentar a carga tributária. Se você falasse, vamos aumentar o do helicóptero para reduzir drasticamente a do carro, talvez fizesse sentido. Mas a gente não pode pensar numa coisa de forma pontual e isolada. Não, com certeza, eu concordo com você. Não seria nenhuma visão simplista, foi só para dar um exemplo aqui para os nossos ouvintes, mas a gente até conversava antes de entrar no ar, e você tocou nesse ponto que a gente conversava, é a questão do gasto público no Brasil, né? Se a gente parar para pegar a questão do PIB, que é a soma das riquezas que o nosso país produz durante um ano. Metade, de acordo com informações de órgãos, metade dessa soma das riquezas que o Brasil consegue produzir são destinadas, o governo tem que pagar os gastos dele. Então, assim, você vê que o orçamento do governo está totalmente extrapolado justamente por esses exageros, principalmente se a gente olhar pelo olhar de Brasília. A quantidade de ministério, a quantidade de assessores que tem um deputado federal, um senador. Semana retrasada, nós comentamos aqui no programa Reclamar Adianta, de uma licitação que estão fazendo no Senado para que uma empresa assuma lá a parte de serviços gerais, seja na execução de fazer o cafezinho, contratar copeiros, enfim. E essa empresa seria contratada por quase 50 milhões de reais por ano. E o presidente do Senado, Eunício Oliveira, para você ter uma ideia, tem 3 cozinheiras, tem 3 passadeiras, ou seja, é uma coisa tão inflada no Brasil que o pobre acaba pagando, né, Jaime, por todos esses gastos que tem em nosso país. Exatamente. Eu acho absurdo e eles não se manifestam. Você viu que saiu essa publicação da licitação? Eles não se manifestaram, ficaram quietinhos. Eles sabem do que está acontecendo, sabem do que estão fazendo, que estão esbulhando as pessoas, o trabalhador, e, no entanto, não falam nada. Mas como Paulo, meu nome é Jaime, tudo bem? Tudo bem? Como ele falou da reforma tributária, que eu acho que teria que existir de qualquer maneira, eu queria só fazer uma perguntinha para ele. Você acha que não era hora do Brasil experimentar um tipo de imposto único? Sim. Depende do que isso se considera um imposto único, né? Eu sou a favor, tem uma proposta de imposto único que seria um imposto igual para todos os brasileiros, que eu não lembro exatamente quem propôs isso, mas é um imposto que eu, você, qualquer pessoa pagaria um valor único. Isso eu sou contra. O que às vezes as pessoas confundem. O que eu seria a favor é o modelo que tem na Europa, nos Estados Unidos, em alguns países, que é o imposto sobre valor agregado, né? Isso eu sou completamente a favor, e aí você conseguiria concentrar a tributação no imposto único, né, que eu acho que é isso que você está falando, e simplificaria muito a estrutura tributária no Brasil. Exatamente. Exatamente isso que eu estou falando, que já, aliás, não tô trazendo nada de novo, porque vira e mexe quando tem eleições para presidente, tem um cara lá que sempre fala no imposto único. E aquele cara, ele me alertou e eu fui fazer procurar ver o que seria esse imposto único. Eu acho que seria uma oportunidade, porque o imposto único, o Brasil tem como saber o quanto vai ser cobrado de imposto único para que tenha a cobertura de todos os gastos do governo. Ele tem como fazer, ele sabe quanto é que se produz, o quanto é que se arrecada nas produções do Brasil todo, soma de tudo, era só achar. Eu acho que isso poderia ser feito, mas aí precisaria um presidente de muita força, muito peito para fazer uma coisa dessa. Tem um projeto de reforma tributária que eu achei bem interessante, eu até assisti isso num evento da Firjan aqui no Rio, que ele propõe um modelo de transição da carga tributária atual, da estrutura tributária atual,
em 10 anos para esse IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, e isso aconteceria ao longo dos 10 anos. Com isso, você geraria menos impacto, porque a grande dificuldade de aprovar uma reforma tributária no Brasil é a pressão dos estados. Porque qualquer reforma que você faça, os estados vão mudar quanto eles arrecadam individualmente. E aí, com isso que é sempre travado na hora de aprovar uma reforma dessa, porque os estados não aceitam nenhuma reforma. Essa proposta de fazer ao longo de 10 anos, ela é interessante porque ela faz com que sim, tenha uma mudança do percentual que cada estado recebe, mas não muda, ou teoricamente não mudará, o valor absoluto. Porque como vai ter essa reforma, o ganho para a economia do país vai ser tão grande que com isso o valor absoluto que o governo, que cada estado vai receber vai aumentar. Ele vai ganhar menos, por exemplo, talvez o Rio proporcionalmente perca em relação a São Paulo. Só que o Rio, no ano 1, vai ganhar menos do que no ano 10. E com isso é bom para todo mundo. E essa reforma também tem o prazo de 10 anos, porque com isso os projetos que dependem hoje de algum subsídio fiscal, eles não são alterados. E as pessoas que vão investir, as empresas que vão investir no Brasil, vão ter uma noção de quanto tempo esse processo vai acontecer. Então, eu acho que uma reforma que seja feita dessa forma, de forma gradual e bem clara, eu acho que ela tem mais chance de ser aprovada do que uma reforma que aconteça de forma abrupta, né? E aí sim, eu acho que implantar um imposto sobre valor agregado que substituiria a maioria dos impostos sobre o produto, sobre o consumo, teria muita chance de acontecer e simplificaria muito a vida do empresário, do trabalhador brasileiro. Bem, a gente torce, né, Paulo? A gente está se pontuando muito aqui no programa Reclamar Adianta, que esse é um ano decisivo para o Brasil, até porque a gente passa por uma crise muito grande, né? Sabe que as contas do governo não fecham, quer dizer, e a população sente de forma direta a partir do momento que tenta ter acesso a um bem de consumo, seja um alimento, seja, por exemplo, uma blusa, até mesmo um carro, e não consegue. Por quê? Porque os valores são muito altos, principalmente gerados por essa alta carga tributária, os impostos que incidem, né, nesses bens de consumo. Que o próximo candidato que assumir essa nação tenha consciência disso e tente fazer alguma coisa, porque nesses anos que se passaram, né, Jaime, nós ouvimos muitas promessas, mas nada parece que foi colocado em prática. Tudo continuou da mesma forma, com a justificativa que nós, brasileiros, né, que o Brasil depende dessa alta carga tributária para que se mantenha vivo e nos trilhos. Nas eleições anteriores, Augusto, nós não tivemos promessas, nós tivemos mentiras. Porque todos eles que prometeram não fizeram nada do que prometeram. Então, são mentiras. Eles fazem aquilo ali no ato, na hora da eleição, estão esperando, tem que falar alguma coisa para o povo, eles vão falando. A gente lembra bem do governo da Dilma, governo do Lula, o próprio Fernando Henrique lá atrás. O Fernando Henrique até que foi dos que menos falou de coisas que não acabaram acontecendo. Mas a Dilma foi terrivelmente ilusório, tudo que ela falou. Então, eu acho que eu não vejo nesse quadro de candidatos alguém com capacidade de fazer essas mudanças que nós estamos discutindo, que nós estamos conversando. Não sei se o Paulo tem opinião diferente. A minha é que eu não vejo em nenhum deles, qualidade. Pode falar. O grande problema é que a maioria das reformas não são populares, né? Quando a gente fala, por exemplo, a reforma da Previdência, que é fundamental para o equilíbrio fiscal também, né? A gente está falando de imposto. Sem uma reforma da Previdência, a gente também não consegue resolver a questão tributária. E se você fizer uma reforma da Previdência, você com certeza vai impactar o trabalhador, né? De forma imediata, ele vai ter que trabalhar mais ou vai ter que contribuir mais. Quem é que quer aprovar uma reforma dessa que é completamente impopular? Principalmente nos primeiros anos de mandato. É muito difícil. Então, o próximo presidente, se ele quiser resolver realmente o problema do Brasil, principalmente o problema fiscal no Brasil, ele vai ter que implantar reformas que não são populares, não são populistas, né, principalmente. E isso é muito difícil, tem que ter coragem. E tem que ter um discurso hoje alinhado com a prática. E outra coisa, tem que ter sustentabilidade no Congresso. Isso é uma dificuldade que a gente tem, né? Se você tiver um presidente que não tenha sustentação no Congresso para conseguir aprovar essas reformas, vai ser muito difícil também, porque o deputado, o senador, ele tem a base dele e ele também não quer ir contra a população. Então, a soma disso tudo faz com que seja muito difícil implantar uma reforma no Brasil.
o Temer teve uma oportunidade dessa porque ele não era um presidente popular, ele tinha o Congresso na mão dele e ele poderia ter aprovado algumas reformas impopulares, né? Não gosto do Temer, nem estou fazendo nenhum elogio a ele, mas ele tinha uma condição para isso, né? E aí, infelizmente ou felizmente, as denúncias que surgiram contra ele acabaram que impediram ele de avançar nisso, né? Eu falo infelizmente porque a gente não teve reformas positivas para o Brasil por conta disso, mas felizmente também porque deixaram as claras os problemas que o Temer tinha, né? Com relação aos presidentes, aos candidatos a presidente que você perguntou, alguns estão falando sim de reforma, alguns estão falando que vão fazer, mas o único que eu acho que eu vejo hoje, de fato, falando isso de forma clara, mas hoje ainda não é tão conhecido, é o João Amoedo. Isso para ele é pauta fundamental do projeto dele político, é de fato fazer essas reformas estruturais para o Brasil. Então tá ótimo. A gente agradece, Paulo. Muito obrigado. Oi. Só pra gente... Eu não estou ouvindo. Voltou. Não, eu estou dizendo o seguinte, nós estávamos falando, o Augusto levantou uma lebre aí de baixar os impostos para veículos, né, para o povo, de certa maneira, ter mais acesso e tal. O povo na rua está pedindo baixa do combustível, da gasolina, baixar a gasolina. Gasolina é muito alta. Bom, o Brasil estaria preparado para ter um desenvolvimento desse tamanho para carros? Carro mais barato, gasolina barata, com as estradas que o Brasil tem? Eu acho que tem coisas que tem coisas que o Brasil não pode nem pensar. O que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com a Previdência, que hoje está precisando de uma reforma monstruosa em função de tudo que foi feito no passado. Eu acho que a questão nem é só a questão dos carros, né? Quando eu penso, a gente tem que pensar de uma forma global. Por exemplo, nós todos somos consumidores, né, Paulo? Entramos no mercado e a gente não aguenta mais pagar R$100 para sair com 3 bolsas do supermercado. Quer dizer assim, é o feijão que é caro. Tudo é caro. Se você vai tentar comprar uma camisa, é cara. Um tênis, nossa, a partir de R$400, um tênis de boa qualidade. Então você vê que isso tudo envolve o consumo do brasileiro. Então, queria que eu ouvi para a gente concluir aqui, que eu sei que você está com o horário corrido, sobre essa questão também do consumo, que eu já me tocou nesse ponto, dos carros, mas também dos bens de consumo de uma forma geral, alimentos, bebidas, enfim, vestuário, que é tudo tão caro no Brasil. E às vezes, vizinhos da América do Sul, você consegue comprar as coisas mais acessíveis. Eu concordo que a gente tem que incentivar mais o consumo no Brasil. A gente está agora numa crise importante, né? Os juros também são fundamentais disso. A gente fala pouco disso no Brasil, mas a gente tem que reduzir também a taxa de juros, principalmente para os bens de consumo duráveis, né? Como carro e geladeira e tudo mais, que impacta muito no consumo no Brasil, por causa das taxas de juros serem elevadas. Mas uma coisa que é fundamental é a produtividade. Enquanto a gente não aumentar a produtividade no Brasil, a gente, por exemplo, reduzir drasticamente uma carga tributária na compra de carros, vai fazer com que o consumo aumente muito, como alguém falou, e a gente não tem estrutura hoje no Brasil, e eu não falo nem só de estradas, mas também nas cidades, né? Pô, quem mora no Rio sabe como é que é o trânsito no Rio, quem mora em São Paulo também. Então, não pode ser uma política, a redução da taxa da carga tributária para carro, por exemplo, não pode ser uma política para aumento do número de carros. Tem que ser porque é um absurdo quanto a gente paga. Mas a gente tem que ter infraestrutura de transporte público decente, adequado, e que o carro não seja uma opção para quem não quer usar o transporte público porque ele é ruim. Ele tem que ser uma posição porque, eu quero ter um carro para poder viajar, eu quero ter um carro para poder passar o meu final de semana, mas a gente tem que também investir em transporte público adequado. Melhorou muito no Rio nos últimos anos, né? O metrô, o BRT, VLT, mas ainda é muito deficitário, né? Então, assim, realmente, tem que tomar esse cuidado de não também incentivar demais o consumo em algumas áreas, se a produtividade, se a estrutura que requer o consumo daquele determinado produto não existe hoje no Brasil. E se você aumenta muito o consumo de algum produto e a produtividade não aumenta, o que acontece? É inflação. É inflação, é verdade. Porque a demanda vai ser maior que a oferta e com isso você tem inflação. É um outro problema que a gente já conhece bem de anos atrás e a gente não quer voltar nisso, né? E a questão da produtividade é algo que a gente ainda não resolveu no Brasil. O nível de escolaridade no Brasil aumentou bem nos últimos anos, mas sem um impacto direto na produtividade, né? Porque a gente criou uma falsa impressão de escolaridade, porque a gente aumentou
quantas pessoas, jovens passam na escola, mas a gente não aumentou de fato a qualidade do ensino, né? Então aí é um outro papo, é uma outra conversa que é eu posso verdade. estender aqui. A gente pode marcar uma outra conversa sobre isso, essa questão da... A gente não falou sobre as empresas, que acho que é assunto que a gente tem que falar também no nosso próximo papo, a questão da educação. Paulo, eu queria agradecer pela participação, os microfones da Rádio Bandeirantes estão sempre abertos para você. Uma excelente sexta aí, né? E já está convidado para uma próxima participação aqui no Reclamar Adianta, tudo bem? Ótimo, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia aí para todos e bom final de semana. E vamos conversar assim, na próxima vez, só me chamar que eu estou aí com vocês. Ok, muito obrigado.